Torcedor, Rafael Campos, vice-presidente do Sport, deu uma entrevista ao Fórum Esportivo ao João Vitor Amorim. Vou colocar aqui o que ele fala de não ter contratado peças que estavam faltando nessa janela extra, né, nessa janela de estaduais. Vou falar e eu não concordo, vou discordar aqui. E também vou falar porque o Sport está botando no capacidade máxima 26.300 ao invés de ser 32.500. Veja por que os detalhes disso. Depois da vinheta, bota o hino da máquina. Você é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Torcedor, vou colocar aqui a entrevista do Rafael Campos dando a justificativa porque não contratou. Mas antes eu quero dizer sobre a questão da capacidade do Sport. O Sport está perdendo dinheiro, né? O Sport está perdendo mais pressão no caldeirão da Ilha do Retiro. Porque, segundo eu fiquei informado, os corrimãos da arquibancada que falta e saídas, mais saídas de emergência. Só isso para o Sport poder, ao invés de botar 26.300, né, botar 32.500, né? É isso que o Corpo de Bombeiro quer para liberar essa capacidade. Corrimãos para subir a arquibancada, né? E mais saídas de emergência também. Então o Sport são esses detalhes que o Sport perde de ganhar dinheiro, né? E o Sport perde de ser uma pressão maior no adversário que vem. Aqui eu vou colocar a entrevista dele, torcedor. E ele vai falar que ele vai justificar porque não contratou jogador nessa janela, né? Nessa janela de interna, nessa janela que fechou dia 11 de abril, porque o Sport não contratou mais um lateral esquerdo, tá sem lateral, né? Também tem que ver os históricos dos dois jogadores da lateral, né? Das posições. Histórico físico. O Sport só tem 2 goleiros, não tem um terceiro goleiro. Tá pegando um da base que nem participa de rodízio nenhum. Então, sabe que a Série A não serve. O Sport não contratou mais um goleiro experiente para uma Série A. Vamos lá. O que eu quero dizer, e nem um zagueiro canhoto. Só quem joga é Chico. Renzo deve ser muito ruim no treino, viu? Porque o Pepa nunca não faz rodízio com o Renzo. E o Nasso tá aí. E o Nasso joga na esquerda, de zagueiro esquerdo e de lateral esquerdo, né? Ele joga, não é adaptado feito Chico, não. Mas se não são utilizados, então... Mas vamos lá. O Rafael Campos, eu não concordo, né? É a minha humilde opinião. Ele diz que nessa janela os clubes não vão liberar jogadores bons. Isso não é verdade, porque o Vitória contratou Eric, aquele que jogou no Ceará, né, tava no São Paulo, né? E o Pedro Raul foi contratado pelo Ceará. Rafael, ainda para fechar também essa questão do futebol, eu particularmente, claro que você não está envolvido no dia a dia do futebol, mas também está lidando com essa questão financeira. Eu imaginava que o Sport iria atacar alguma carência nessa questão, nessa janela interna. Aí eu queria te perguntar se o entendimento de vocês foi de que o momento não apresentava uma peça que vocês identificavam para determinada posição, ou a questão orçamentária apertou um pouco, porque, sim, só para dar um exemplo, eu particularmente acho que faltou alguém para defesa, um zagueiro, e acho que um atacante de lado com maior capacidade de definir. Acho que há muitas peças com velocidade, questão de drible curto, mas com pouca capacidade de definição. Aí eu queria saber um pouco dessa questão. Veja, a gente está sempre monitorando esse mercado. Esse mercado da janela interna, como você disse, ele é muito complexo. Porque... Vocês trouxeram o Dalbert ano passado, né? Mas Dalbert ele estava sem contrato, então ele não contou nessa janela. Então você tem um atleta nesse momento do ano que ele está sem contrato, já vai de encontro àquilo que eu falei de pelo menos o cara tá tendo algum tipo de minutagem. Se ele está tendo minutagem, se ele está sendo aproveitado, se ele jogou estadual, dificilmente um clube vai liberar alguém com muito potencial. Então você acaba tendo que arriscar muito nessa janela interna, né? Tem que ter muita segurança no movimento, porque o elenco ele já está num limite ali, digamos assim, de número de peças, né? E a gente não tem mais tanta margem de manobra. Então, agora eu imagino aí que o Guilherme está quebrando a cabeça junto com o presidente, a diretoria de futebol toda lá, né? A parte profissional do departamento, para que os próximos tiros que a gente vai dar no mercado, a gente dê de uma forma muito mais, não diria que acertada,
assertiva, mas de um jeito que a gente mitigue mais qualquer margem de erro aí, né? Desatado agora, achando que tá faltando, porque a gente não tem muita margem não. As lacunas para ser preenchidas são pequenas ali e o tempo vai dizer aí se a gente tá certo ou errado na estratégia. E o Ceará contratou mais outro atacante bom aí. E porque se eu for avaliar as contratações que os clubes fizeram, os pontuais, nessa janela extra, cara, Pedro Raul tá salvando o Ceará. Chegou agora. Chegou nessa janela extra, se eu não estou enganado. Foi nessa janela extra. Sentiu que estava faltando centroavante, pontuais, fizeram a contratação. O Vitória da Bahia sentiu que estava precisando mais de um extrema, pontuais, fez a contratação de um extrema e não sei se foi de um centroavante ou de um segundo atacante. Então, a justificativa dele de que os clubes não vão liberar jogadores que têm potenciais e jogadores de clubes menores, aí, sei lá, do Maranhão, não sei o quê, porque estava liberado para todas as séries, todos os estaduais, A, B, C, enfim. Ele diz que, e Dalbert foi trazido ano passado, né? Ele diz que, e Dalbert estava sem contrato, né? Esse jogador parado, né? Sem ritmo, e até porque tem um pouquinho de lesão aí nos históricos de Dalbert, né? Quando ele foi contratado, até tinha dito que ele vinha de uma lesão. Mas vamos lá. Então, ele ainda diz que vai ver se essa estratégia deu certo, de não contratar contratações pontuais, que a gente sabe que precisa de mais um lateral, de mais um goleiro, de mais um zagueiro canhoto, talvez até de um segundo atacante, como o repórter fala, que chega batendo de longe. Eu não sei. Mas enfim, ele disse que vai ver se essa estratégia deu certo. Entendo que o Sport fez, em contrapartida, o Sport fez o maior investimento para uma Série A, que o Sport esteja inserido, que o Sport esteja participando, é um dos maiores investimentos. É uma coisa, o maior investimento, isso a gente agradece a direção de Uri, do Rafael Campos, do Guilherme Falcão, enfim. Mas tem detalhes que na Série A você não pode deixar batido. Porque a pressão que Abel Ferreira sofre no Palmeiras, a pressão que Vojvoda sofre no Fortaleza, a pressão que Rogério Ceni sofre no São Paulo, é a mesma que o Pepa tem que sofrer, mas aqui ninguém aceita. Aqui, o status do diretor aqui, eles não aceitam o que é futebol de Série A. Sport é de Série A. Então essa pressão é inerente. Então o que eu vou dizer para você, torcedor? Eu vou dizer para você o seguinte: Abel Ferreira, quando veio aqui, disse: olha, no futebol, na Série A, não há espaço para amadores. Para você ser profissional, mas tudo bem que o Sport está trabalhando, e eu reconheço que essa gestão levantou, organizou, o Sport hoje, provavelmente o Sport vai estar entre os 5, 10 clubes no Brasil que não deve a ninguém. Provavelmente se o Uri e essa equipe, né, e o grupo de Uri continuar na gestão subsequente, provavelmente isso a gente reconhece que existe uma administração financeira extraordinária. Mas quando vai para o futebol, parece que pega um pouco nos detalhes. Outrora a gente perdeu um acesso por causa de um goleiro, quando saiu o Maílson. E eles não quiseram contratar. Entendeu? Ficaram confiando na conversa de treinador. O treinador está preocupado em receber seu salário. Né? Seu salário que não atrase. Entendeu? Outro ano foi, eu não sei, segurou o treinador. Então são detalhes de futebol que faz a maior diferença, que não pode ter as contratações pontuais e os detalhes pontuais tem que ser feito, tem que ser executado, tem que ter um olhômetro de 100%, de 110% de acerto e tentar acertar. O Sport tem do meio pra frente, tem o meio campo com Rivera, Sérgio Oliveira, o Duqueiroz, extraordinário, tem Barleta, tem Lucas Lima, extraordinário, mas aqui no sistema defensivo é uma Série A, é um campeonato longo, cada jogo é uma decisão, cada jogo é um clássico, é uma final de Copa do Mundo, porque o nível é esse. O Sport pegava Palmeiras, Vasco, Corinthians, é isso aí, cara, Série A. E você não pode estar improvisando. Sei lá, é dar o ouro ao bandido que está improvisando. É isso aí, valeu, torcedor do Sport.